Olá, pessoal, vamos para mais uma aula sobre integral. Até agora, a gente vem calculando primitiva para a gente calcular a integral de algumas funções, tá? O conhecimento que nós temos até agora nos permite encontrar algumas integrais. Porém, começa a se ficar um pouco mais complexo, então aquele conhecimento que a gente tinha antes não nos permite continuar calculando de umas funções mais elaboradas. Então é isso que a gente vai ver. Então a gente vai precisar fazer uma mudança da variável para que a gente consiga encontrar o valor dessa integral, tá? Então vamos lá. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Integral de 0 a 1 de x mais 1 ao quadrado. Tá, professora, como que eu resolvo isso? Olha, é bem simples. Não é x mais 1 ao quadrado? A gente abre esse produto notável, tá? A gente pode fazer x mais 1 vezes x mais 1 e aplicar a distributiva, tá? Ou, se você já sabe a regrinha do produto notável, né, do quadrado da soma, então você vai lá e usa o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Professora, se eu aplicar a distributiva, vai dar isso aqui? Vai dar a mesma coisa. Mas entende-se como que vocês já estão num curso de engenharia, que essa etapa vocês não precisam estar usando mais, tá? E já entra logo no produto notável, tá certo? Então, eu destrinchei esse produto notável, né? Em x quadrado mais 2x mais 1, tá certo? Eu aplicar a distributiva aqui, vai dar essa mesma coisa, tá? Então, aí ficou fácil. Eu consigo encontrar a primitiva de x quadrado, a primitiva de 2x e a primitiva de 1. Que fica? A primitiva de x quadrado é x quadrado, x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. De 2x, vai ficar 2x elevado a 1 mais 1, que vai dar 2, né? Aí, eu simplificando, já coloquei como x quadrado mesmo, já fiz direto, tá? Depois, vocês já estão bem acostumados a fazer isso. E a primitiva do 1 é o próprio x. Tudo bem? Então, isso aqui tá beleza para vocês calcularem, tá? Por isso que eu não tô fazendo passo a passo. Bom, eu vou substituir a imagem do 1 menos a imagem do 0, tá? Então, eu nem coloquei a imagem do 0 porque vai dar tudo 0, né, gente? Então, ficou 1 ao cubo sobre 3, mais 1 mais 1, 1 terço mais 2. Ah, lembra que eu expliquei, que eu ensinei essa regrinha bem mais rápida para vocês? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 7 terços. Bem simples, né? Então, o que eu fiz? Era x mais 1 ao quadrado, a gente sabe abrir esse produto notável. A gente abriu, então isso aqui a gente sabe encontrar a primitiva. Agora, quando a gente tem esse caso aqui, integral de 0 elevado a 1, de x menos 1 elevado a 10, dx. Ah, professora, é muito simples, é só fazer x menos 1, vezes x menos 1, vezes x menos 1, vezes x menos 1 10 vezes. Gente, isso vai dar um monstro, né? Vai cair no binômio de Newton, nossa, deixa isso pra lá. O que a gente precisa? Facilitar a matemática. Se o negócio já deu esse trem estrondoso aí, a gente já não, deve ter uma outra maneira da gente conseguir calcular, certo? Então, do jeito que está essa integral, essa função, com o conhecimento que nós temos hoje, é possível a gente calcular? Sim, mas ele é muito trabalhoso. Então, desse jeito, se vai dar muito trabalho, a gente faz, então, a mudança de variável. Essa variável x, ela não me proporciona, ela não me ajuda. Então, eu vou mudar ela para uma outra que vai facilitar os meus cálculos. Tudo bem? Então, vamos lá para esse teorema da mudança de variável, tá? Teorema. Seja f uma função contínua no intervalo i e sejam a e b dois reais quaisquer em i. Então, ou seja, eu tenho uma função f contínua nesse intervalo, num intervalo qualquer, no intervalo i, e eu tô pegando a e b dentro desse intervalo em que essa função f ela é contínua, tá? Lembrando, ó, a mãozinha, que é o que para vocês registrarem no caderno aí, tá bom? Se g' for contínuo em AB e f for na imagem de u igual a gx, então,
Ai, deixa eu explicar isso aqui. Então, a gente tem o seguinte. A gente vai pegar essa função f de x e a gente vai mudar a variável dela, tá? Eu vou pegar uma função g de x. O que é essa função g de x? Que eu vou chamar de u, tá? Porém, essa função g de x, a derivada dela, ela tem que ser contínua nesse intervalo AB. Então, ela precisa ser contínua ali para que a gente consiga fazer essa mudança de variável. Então, a gente vai ter o seguinte, tá? Ao invés do x, a gente vai usar o u, tá? Então, eu estou falando o seguinte, a integral de a até b de f de x dx. Eu vou fazer o quê? A integral de a até b, f de g de x. O que acontece? Eu chamei o u de g de x. Então, aquele u eu vou colocar no lugar da f, tá? E vou derivar essa g de x. Então, eu vou fazer f de g de x vezes a derivada de g de x dx. Então, o que isso vai me transformar? O que isso vai me levar? Vai me levar, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a f da u, du. Essa du, a gente vai derivar a função g, que eu vou parar nessa du, tá? Ai, professora, tá bem complexo. Calma, gente. Lá nos exercícios a gente vai entender melhor, tá? Porém, eu não fiz a mudança da variável. Eu não estava mudando a variável x. Como eu vou mudar para a variável u, então os extremos também a gente vai mudar, porque eu não vou trabalhar mais com x, eu vou trabalhar com u, tá? E como que eu vou encontrar esses extremos? Eu vou fazer, né, no lugar do x, eu vou colocar o extremo de a, e no lugar do x, eu vou colocar o extremo de b. Então, eu vou calcular a imagem do extremo de a na minha função nova e a imagem do extremo de b na minha função nova, tá? Então, vamos para os exercícios para a gente ficar mais fácil de a gente entender, tá bom? Então, vamos lá. Tem a integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado a 10 dx. Gente, vamos pensar o seguinte. Se a minha função fosse assim, por exemplo, u elevado a 10, eu ia conseguir calcular a primitiva? U elevado a 10. Ah, ia, né? Porque ia ficar u elevado a 11 sobre 11 e a gente conseguia calcular a primitiva, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu olho para a função, o que eu consigo fazer? Aí eu faço a mudança de variável. Então, x menos 1 não está me ajudando. Então, eu vou fazer a mudança de variável de x para 1. X para u. X menos 1 não está me ajudando. Então, eu vou chamar o quê? O u de x menos 1. De x menos 1. Então, essa minha função aqui, ó, que vai ser a minha g de x lá, eu vou chamar de u, tá certo? Então, eu estou fazendo a mudança de variável. Ao invés de usar a letra x, eu estou usando a letra u. Mas assim, é do passo de mágica? Não, gente, tem que fazer as coisas matematicamente. Então, eu chamei toda essa minha expressão aqui de x menos 1 de u, tá? Então, eu vou mudar. Agora, olha só como ficou. Então, vai ficar u elevado a 10. Tudo bem? No lugar de x menos u, eu troquei por u, tá? Então, fiz a mudança de variável. Mas o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um dx, né? Eu não posso escrever dx aqui, se eu mudei a variável para u. Então, eu vou derivar essa minha função, u igual a x menos 1. Lembra que é o g', né? Que eu chamei isso aqui de gx, então eu vou derivar a minha função. Então, eu vou encontrar o g'. Então, eu vou derivar essa minha função. Derivada de u é 1, né? Não é isso? Derivada da função de u é 1. Então, eu estou derivando com relação a 1. Então, vai ficar 1 du, certo? Derivando com relação a x. Derivada do x é 1. Mas eu derivei com relação a x, então fica 1 dx, tá certo? Derivada da função constante é 0. Então, por isso que eu não coloquei. Então, vamos lá, turma. Então, o que eu fiz? Eu derivei essa minha função. Professora, por que você derivou? Porque eu não mudei a minha variável de x para u. Então, eu não posso usar dx, eu preciso usar du. Então, o que eu fiz? Eu derivei essa função. Então, eu não fiz do nada. Eu derivei a minha função. Então, o que eu tive? Derivada com relação a u dá 1,
Então, como eu derivei com relação a u, então é du, 1 du. Derivada de x é 1, mas quando eu derivei com relação a x, 1 dx. Derivada de menos 1, derivada da constante é 0, tá? Então, o dx é igual a du, tá? Então, eu venho aqui e substituo. O dx é igual a du, eu só troquei o dx por du. Tudo bem? Tá? Então, vamos voltar. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mudança de variável de x para u. Então, eu chamei isso daqui, ó, x menos 1 de u. Então, lá, eu troquei u elevado a 10, tudo bem? Porém, eu não posso usar dx, porque eu já mudei para u. Então, eu derivo essa minha função, por isso que lá no teorema fala g', né? Eu derivo essa função, então eu tenho derivada do u é 1, du com relação a u, derivada do x é 1 com relação a x dx, derivada do menos 1 é 0, tudo bem? Então aí, porém, agora eu não mudei também a variável, os extremos a gente também vai mudar, porque em relação, eu preciso escrever em relação a u, tá bom? Então vamos lá calculando os extremos, como que a gente calcula? Então, a minha função, eu chamei de u igual a x menos 1. Então, meu extremo é x igual a 0 e meu outro extremo é x igual a 1, não é? Então, no lugar do x, eu vou colocar o quê? O 0. Aí, eu calculo o extremo, tá? Como que vai ser meu extremo agora, sendo u? 0 menos 1, meu extremo inferior vai ser menos 1. Tudo bem? Aí eu faço com o outro extremo superior. No lugar do x, eu boto 1, tá? Vai dar 0. Entenderam? Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Como eu mudei a variável, até meus extremos, ele muda. Eu vou escrever ele na função. Eu vou escrever ele como u agora. Não passo de mágica? Não. Eu fiz conta, gente. Se eu estou usando essa nova função, então eu preciso escrever os extremos nela. Essa não é a minha nova função de g? G de x igual a x menos 1, então eu calculei g de 0, que deu menos 1, e g de 1, que deu 0. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, gente, do jeito que tá aqui, a gente consegue calcular? Sim, a gente sabe calcular isso, né? Então, u elevado a 10, a primitiva vai ser u elevado a 10 mais 1 sobre 10 mais 1, não é isso? Tudo bem? Então, a gente fez bastante exercício. Agora, o que que eu faço? A primitiva, a imagem de 0 menos a imagem de menos 1, tá? Até agora que a gente fez. É isso? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer a primitiva do 0 menos a primitiva do 1, tá? Então, aqui vai dar 0, né, gente? 0 elevado a 11 é 0, 0 dividido por 11 dá 0. E aqui eu tenho negativo elevado a expoente ímpar, fica negativo, né? Certo? Então, aqui vai ficar menos 1. Menos 1 sobre 11. Então, fica menos 1 com menos aqui de fora, positivo, né? Então, vai ficar 1 sobre 11. Pronto. Calculamos a integral, certo? Vamos fazer mais um? Então, assim, o que eu sugiro para vocês? Pausem o vídeo, copiem, entendam, depois vocês vão para o próximo vídeo. Então, o bom da aula online é que você pode pausar. Na aula, assim, eu esperaria vocês copiarem para a gente continuar a fazer o próximo, tá? Vamos para mais um. Olha só. Integral de meio até 1 de 2x, de raiz de 2x menos 1 dx. Então, aqui, o que ficaria bom para nós? Se a gente tivesse raiz de u, a gente calcularia, não é? A primitiva. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou chamar eu vou fazer a mudança de variável. Eu vou chamar de u 2x menos 1, tá? Então, mudando a variável de x para u. Tudo bem? Então, eu vou chamar de u 2x menos 1. Então, fica integral de raiz de u. Então, aí agora tá faltando o dx e os extremos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou derivar essa minha
integral. Essa é a minha função, tá? Derivada de u vai dar 1, mas eu estou derivando com relação a u, então fica 1 du. Derivada de 2x vai ficar 2. Como eu estou derivando em relação a x, vai ficar 2dx. Derivada do menos 1 é 0, constante. Tudo bem? Então, derivada com relação a u, 1 du. Derivada com relação a 2x, 2dx. Derivada com relação a menos 1 é 0. Então, nem coloquei. Mas o que eu quero? Eu não quero o valor de 2dx, eu quero o valor de dx, tá certo? Então, o 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, dx é igual a du dividido por 2, ok? Então, no lugar do dx, eu vou escrever o quê? Du dividido por 2. Bem? Agora, a gente calcula os extremos. Calculando os extremos. Então, ficou. A gente mudou, fez a mudança de variável, u igual a 2x menos 1. É essa a função que a gente vai trabalhar agora. 2x menos 1. O extremo é meio e o outro extremo é 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar esses valores, tá? Para eu poder calcular quem que é o novo u, tá certo? Então, ficou 2 vezes meio menos 1. Eu posso simplificar, né? Ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Então, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Tudo bem? Ai, professora, não entendi. Ou você pode fazer também, ó. 2 vezes 1, 2. Fica 2 dividido por 2, que vai dar 1, tá? Agora aqui, o próximo. 2 vezes 1, no lugar de x eu botei 1, menos 1. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 1 dá 1. Então, os extremos mudou. Então, eu tenho... O que eu aprontei? Ah, tá. Então, eu tenho aqui o extremo de 0 até 1, tá? O que aconteceu aqui, tá? Professora, por que você colocou esse meio aqui para fora? Porque, deixa eu voltar um pouquinho. Eu não tinha aqui, ó, du sobre 2. Lembra que a gente tem propriedade da integral? Se eu tenho um valor multiplicando a minha função, eu posso jogar esse valor para fora, multiplicando? Lembram disso? É uma das propriedades da integral. Se você não quiser jogar, não tem problema, pode deixar ele ali. Mas eu achei que fica mais fácil para a gente calcular. Então, esse meio, porque du sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes du, tá? Então, eu joguei ele para fora da integral, tá certo? Então, eu joguei aquele meio aqui, eu joguei ele para fora, tá? Então, ficou de 0 até 1. Agora, isso daqui a gente sabe calcular a primitiva, certo? Raiz de u, lembrando, se é uma raiz, eu tenho um expoente, esse expoente é uma fração, tá? Então, escrevi na forma de fração, vocês estão carecas de fazer isso, porque eu dei muito exercício para vocês fazerem, tá? Então, vai ficar a primitiva. Vai ficar o elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Isso? Então, vai ficar... Gente, eu não quis escrever tudo de novo, não, tá? Mas lembrando das aulas anteriores, a gente vai chegar que a primitiva de 1 sobre 2 é 2 vezes raiz de u elevado ao cubo dividido por 3. Se você não lembra, você faz, calcula essa primitiva de novo aí, tá? Calcula a primitiva de novo, tá certo? Tudo bem? Então, isso daqui, ó, 2 raiz de u ao cubo dividido por 3 é a primitiva de u elevado a meio, tá? Agora, eu vou substituir a imagem de 1 menos a imagem do 0, tá? Tudo bem? Gente, ó, aqui dá 0, né? Não dá? Porque raiz de 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, dividido por 3 é 0. Então, isso aqui dá 0. Então, aqui, raiz cúbica, 1 ao cubo é 1, raiz de 1 é 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 terços, vezes meio, né? Posso simplificar esse 2 com esse 2? Porque eu estou multiplicando? Posso, né? Dá 1 terço. Professora, não gosto de simplificar. Então, você faz 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vai dar 2 sextos, simplificando 1 terço.
tá bom? Sobre como vocês vão fazer exercício para mim, tá? Desses exercícios. Vocês vão me mostrar tudo isso aqui, ó. Ó, do jeito que eu fiz aqui. Professora, eu preciso mostrar o cálculo da primitiva? Não, porque eu já entendo que vocês já sabem fazer. Então, o exercício, para mim, vocês vão me mostrar tudo isso. Mudança de variável, calculando os extremos, tá certo? É isso que vocês vão mostrar para mim, tá? Vamos pro próximo? Aí. Agora vamos pensar junto, né? Então, eu tenho integral de 0 até 1 de x sobre x quadrado mais 1 dx. E aí, gente, que mudança de variável que eu faço para poder nos ajudar? Onde que eu vou mudar aí? Eu posso pensar o seguinte, eu vou chamar isso daqui, ó, de u, tá certo? Vamos fazer a mudança de variável. U igual a x ao quadrado mais 1. Ai, peraí, professor, ó. Ficou x sobre u. Mas ainda tem x aqui. Calma, gente. A gente vai conseguir sumir com esse x simplificando, tá? Vamos, então. Lembra que eu preciso derivar essa minha função para poder parecer o du, sair aquele dx? Então, vamos derivar essa nossa função, ó. Derivada do u é 1 com relação a u, então é d1. 1 d1. Tá? Derivada com relação a u, então é u1 d1. Derivada de x ao quadrado, dou um tapa no 2, vai ficar 2x, certo? Como eu derivei com relação ao x, dx, mais 0, derivada da constante, tudo bem? Então, eu quero o dx sozinho, porque eu vou substituir aqui, certo? Então, eu quero só o dx. Então, o 2x está multiplicando, eu passo ele dividindo, ok? Então, no lugar do dx, eu vou escrever quem? du dividido por 2x, tá? Certo, turma? Então, no lugar do dx, eu escrevo du dividido por 2x. Gente, olha que perfeição. Ó, eu não estou multiplicando, eu não estou dividindo. Aqui, eu tenho uma multiplicação e eu tenho essa divisão. Eu posso simplificar esse x com este x. Olha que maravilha. E vai calcular o extremo. Então, eu posso simplificar esse x com este x. Tudo bem? Sumimos com o x. Agora, eu só tenho a derivada, eu só tenho com relação a u. Eu só tenho a variável u. Tudo bem? Agora, vamos calcular os extremos? Vamos calcular os extremos. Calculando os extremos. Então, no lugar do x, eu vou botar o 0. No lugar do x, eu vou botar 1. Então, ficou u igual a 0 ao quadrado mais 1, u igual a 1. U igual a 1 ao quadrado mais 1, u igual a 2. Então, ficou, tudo bem? De 1 até 2. Simplifico o x com o x. Então, o que que ficou? Ficou isso daqui, ó. O que que me sobrou? 1 sobre 2u du. Eu posso jogar esse meio para fora? Posso, né? Lembra? Se eu tenho um número real multiplicando a função, eu posso jogar ele para fora, né? Então, fica esse número real vezes a integral dessa função, tá? Tudo bem? Agora, a gente sabe calcular a primitiva de 1 sobre u? ln de u, né? Tudo bem? De 1 até 2. Aí, no lugar do u, eu vou substituir, vou colocar o 2 menos a imagem do 1. Tudo bem? ln de 1 é 0, né, gente? O ln é o logaritmo com a base e, né? O logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser 0, né? Então, esse ln de 1 vai dar 0. Então, o que que me sobrou? Meio vezes ln de 2. Acabou. Professora, posso simplificar o 2 com 2, pelo amor? Não, não pode. Não pode, gente. Aqui a gente tem um logaritmo, tá? A gente tem um logaritmo, não vem simplificar, não. Então, essa é a resposta, ln de 2 na base 2. Certo? Continuamos na parte 2 para o vídeo não ficar muito longo, tá?
Um tempinho aí para vocês beberem uma água. Eu tô achando que não gravou minha tela.